Olá, eu sou Cesostre Guimarães e você está no canal Escritura Comentada. Este é o vídeo de número 9. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, recomendo que faça. Nesse vídeo de hoje, estou comentando as ações que definiram o futuro de dois grandes nomes da Escritura, Caim e Enoque. Mas antes de iniciar, te inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum episódio. Se você gostar do vídeo, deixa o like, isso é importante. Se não gostar, você vai lá nos comentários e me diz onde é que eu devo melhorar. Vem comigo. É possível que alguém se sinta confortável com a ideia de que se falhar em fazer o que é certo, ainda assim o Senhor abençoará com alguma glória em um reino menor. Isso é verdade, acontecerá com muitos. Mas precisamos entender que qualquer coisa menor que o reino celestial é, por definição, uma condenação. Esta é uma grande verdade que você não pode ignorar. Existem certas verdades que governam o universo e ignorá-las é uma escolha de cada um, por conta e risco daquele que faz. Por exemplo, a lei da gravidade. O que nós acreditamos sobre gravidade realmente importa? Saber ou não de sua existência muda a natureza das coisas? Afirmar que a gravidade não existe muda o resultado final para alguém que salta sem proteção de um edifício de 100 andares? O suicida pode até repetir diversas vezes enquanto cai a sua crença de que a gravidade não existe. Mas o resultado final, ainda assim, será o mesmo. E nós sabemos qual. É de fundamental importância que você entenda que vivemos em uma época ímpar. Satanás convenceu as pessoas de que o que elas acreditam é real, mesmo que isso seja contrário ao que Deus nos diz. Em nossos dias, o certo está sendo ensinado como errado e o errado ensinado como certo. E, infelizmente, alguns têm aceitado essas distorções de valores como verdade. A moda do momento, abençoada pela mídia maldosa, é tentar nos convencer que é socialmente aceitável se identificar com um gênero diferente daquele do qual você nasceu biologicamente. E, infelizmente, até mesmo alguns de nós têm se deixado enganar. Por isso eu te pergunto, esse tipo de pensamento muda alguma coisa? Eu comparo quem pensa assim com a pessoa que acabou de se lançar do alto de um edifício, recitando sua certeza de que a gravidade não existe. O resultado final será o mesmo, quer ele ou ela, acredite ou não na gravidade. Não podemos mudar o nosso gênero mais do que podemos mudar as leis que regem a gravidade, pelo simples desejo de que ela acabe. Da mesma forma, existem grandes verdades espirituais. A base para a guerra no céu é se iremos ou não escolher seguir a Cristo para retornar ao nosso Pai Celestial, ou se iremos, no final, seguir Satanás e sermos condenados. Ser amaldiçoado significa que nosso progresso eterno será interrompido, assim como uma barragem interrompe o fluxo da água. Não existem outras opções. Ou seguiremos a Cristo e retornaremos ao nosso Pai Celestial, ou seremos condenados. Qualquer um que não estiver na presença do Pai, quando tudo estiver dito e feito, será condenado.
pois não progredirão como deuses. Sabemos que existem os que dizem, mas tem progresso dentro dos reinos. Essas pessoas estão perdendo o foco. Se isso é tudo com que você está preocupado, se pode ou não estar no topo da hierarquia no reino terrestre, então, irmão, você errou completamente o alvo. O nosso objetivo é chegar ao reino celestial. Para isso nós viemos aqui. Qualquer outra coisa é se contentar com o que é completamente inferior. O Senhor compara as diferenças entre os dois reinos com as diferenças entre a glória do sol e a da lua. A lua é um amontoado de rocha reflexiva e poeira que produz zero glória ou luz própria. Ela pode refletir apenas uma pequena porcentagem da luz que recebe do sol. Agora que estamos contextualizados aos planos de Deus para nós, vamos falar um pouco de Caim, tá? Pouco antes da passagem bíblica relatar sobre Caim, é feita uma descrição da relação de Deus com Adão e sua família. No livro de Moisés, capítulo 5, versículo 14 e 15, o Senhor falou a Adão e Eva sobre a importância de sermos obedientes aos mandamentos e a necessidade de nos arrependermos e seguirmos a Cristo. E o Senhor Deus chamou os homens pelo Espírito Santo em todos os lugares e ordenou-lhes que se arrependessem. E todos os que crescem no Filho e se arrependessem de seus pecados seriam salvos. E todos os que não crescem e não se arrependessem seriam condenados. E as palavras saíram da boca de Deus em um firme decreto. Portanto, têm de ser cumpridas. Isso te soa familiar, irmão? O Senhor nos ofereceu alguma outra escolha? Esta é uma situação de sim ou não. Não adianta tentar argumentar porque não fez o certo, sem que haja um arrependimento sincero. Fazer isto não vai mudar a grande lei que acaba de ser estabelecida pelo próprio Salvador. Ou nos arrependemos e acreditamos no Filho, ou seremos condenados. E se permitem, vou me repetir. Qualquer coisa, exceto o reino celestial, é uma forma de condenação. Caim pode ser comparado com aquelas pessoas que pensam que podem desprezar as leis da natureza simplesmente por querer que as coisas sejam diferentes do que são. Ele ouviu Satanás e este foi o seu primeiro erro. E então, quando as coisas não saíram como esperava, ele se sentiu mal, usado por Deus e se rebelou. E Adão e Eva, sua mulher, não cessaram de clamar a Deus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: obtive do Senhor um homem. Portanto, ele não pode rejeitar suas palavras. Mas eis que Caim não lhe deu ouvidos e disse: quem é o Senhor para que eu deva conhecê-lo? Observe que a verdade foi ensinada a Caim, mas ele rejeitou as promessas do Senhor. Quando ele diz: quem é o Senhor para que eu o conheça? Parece muito com aquela ocasião em que Nefe perguntou a seus irmãos se eles haviam orado por revelação sobre o assunto em questão. E a resposta deles foi que o Senhor nunca falou com eles. Mesmo quando Nefe lhes disse o que precisavam fazer para que o Senhor falasse com eles, rejeitaram seus ensinamentos e agiram como se fossem bons o suficiente.
e que o fato de Deus não falar com eles era culpa do Senhor. E ela tornou a conceber e deu à luz seu irmão Abel. E Abel deu ouvidos à voz do Senhor. E Abel foi pastor de ovelhas, mas Caim foi lavrador da terra. Observem que Caim preferiu cultivar a terra, enquanto Abel criava animais. E Caim amou Satanás mais que a Deus. E Satanás ordenou-lhe, dizendo: faze uma oferta ao Senhor. Caim preferiu as mentiras de Satanás às verdades de Deus. E ele prontamente aceitou o mandamento de Satanás de fazer uma oferta ao Senhor usando o que era proibido por Deus. Pois o Senhor havia dito que os sacrifícios feitos deveriam ser dos rebanhos. Isso significaria que Caim teria que ir até Abel para negociar a oferta ao Senhor. E isso era algo que ele simplesmente não conseguia aceitar. Bem aí o X da questão. E com o correr do tempo, aconteceu que Caim levou do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também levou as primícias de seu rebanho, de seus rebanhos e de sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta, ele não atentou. Ora, Satanás sabia disso e alegrou-se. E Caim ficou muito irado e decaiu-lhe o semblante. Chegou o tempo em que as duas ofertas foram feitas. Caim ofereceu os frutos da terra e Abel ofereceu as primícias de seu rebanho, conforme ordenado por Deus. Quando o Senhor aceitou a oferta de Abel, mas recusou a oferta de Caim, Caim escolheu se ofender. Mas, irmãos, o que havia de errado com a oferta de Caim? 2 erros foram cometidos. O primeiro, a desobediência. Havia um simbolismo sagrado na oferta do primogênito do rebanho. Esse sacrifício representava o Salvador do mundo. Havia um significado importante no motivo pelo qual deveria ser um cordeiro. O segundo, a presunção de Caim, que achava que poderia redefinir os mandamentos de Deus e que Deus deveria aceitar isso como algo bom. Desde quando, irmãos, o Senhor permite que alguém lhe diga como governar seus assuntos? O Senhor falou com Caim e lhe disse que se ele agisse conforme as exigências dos mandamentos, suas ofertas seriam aceitas. Mas havia um problema. Caim odiava seu irmão. Na escritura que vamos ler a seguir, o Senhor diz a Caim o que aconteceria caso ele se rebelasse contra o mandamento que recebera. E Caim se zangou com o Senhor e se recusou a ouvi-lo. Ele também se recusou a ouvir as palavras de seu irmão mais novo. O relacionamento deles parecia muito com o relacionamento de Nefe e seus irmãos mais velhos. E será dito em dias futuros que essas abominações vieram de Caim, pois ele rejeitou o conselho maior que vinha de Deus. E essa é uma maldição que porei sobre ti, a menos que te arrependas. E irou-se Caim e não mais deu ouvidos à voz do Senhor, nem à voz de seu irmão Abel, que andava em santidade perante o Senhor. Tudo que Satanás fez com Caim foi para zombar do Senhor. Ele disse a Caim para oferecer um sacrifício corrupto a Deus.
não se importando com o que isso fizesse a ele. Satanás apresentou a Caim as combinações secretas que o permitiriam matar para obter ganho e poder. Parte dessa combinação era jurar pelo nome de Deus. Jurar pelo nome de Deus, do Deus de amor, ao prometer manter em segredo o assassinato de outras pessoas. Isso simplesmente é doentio. Mas Caim fez isso e, como resultado, matou seu irmão Abel. E Caim gloriou-se no que havia feito, dizendo: estou livre. Certamente os rebanhos de meu irmão cairão em minhas mãos. Vamos ponderar sobre isto. Caim pensava que tudo o que precisava fazer para se livrar da interferência de Deus em sua vida era matar seu irmão. Mas então, após o fratricídio, o Senhor fala com ele e pergunta: onde está teu irmão? E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Eu sou o guardião do meu irmão? Com estas palavras, Caim estava sendo sarcástico com o Senhor. Abel era pastor de ovelhas. Caim, em sua resposta ao Senhor, a se referir a Abel, não o fez como sendo ele um pastor. Entendo que esta fala de Caim ao Senhor deixa claro que ele não se sentia responsável pelo paradeiro de seu irmão. Também indica que ele queria se livrar de qualquer responsabilidade pelo que havia feito. Os versículos que temos lidos nos mostram o que acontece quando as pessoas se recusam a seguir o Senhor. Caim se recusou a acreditar que o Senhor o amava tanto quanto amava aos outros. Ele se recusou a fazer qualquer coisa para se aproximar do Senhor. Ele justificou seu próprio comportamento distorcendo o significado dos mandamentos de Deus e tentando fazer com que o Senhor aceitasse uma oferta que era de sua própria escolha. Ao ser corrigido por seu erro, Caim ficou irado e recusou-se a ouvir o Senhor, embora o Senhor o tivesse alertado sobre o que aconteceria se ele não se arrependesse. Finalmente, ele aceitou tudo que Satanás tinha a oferecer. Aceitou as combinações secretas e então assassinou seu irmão, a fim de se libertar das palavras de Abel e tomar posse de seus rebanhos. De forma lenta e gradativa, Caim caminhou para a destruição. Ele poderia ter se arrependido em qualquer momento, mas preferiu que suas paixões controlassem seu comportamento. Satanás tirou proveito disso e ganhou poder completo sobre ele. Com o episódio Caim, aprendemos que quando o Senhor diz que temos que nos arrepender e seguir seu filho ou seremos condenados, ele quer dizer exatamente isso. O Senhor tentou tudo o que podia para socorrer Caim, mas Caim era teimoso e decidiu que o Senhor favorecia outros em detrimento dele. E escolheu se ofender por uma suposta negligência divina. Sabemos que Abel ensinou seu irmão, tentou ajudá-lo a trilhar o caminho do arrependimento. E também podemos presumir que Adão e Eva fizeram tudo o que podiam para ajudar Caim a ouvir a voz da razão. Mas Caim escolheu amar Satanás mais do que a Deus. E o resultado, nós sabemos aonde sua escolha o levou. Isso confirma as palavras do Senhor lá em Moisés, no livro de Moisés 5:15. E todos os que crescem no Filho e se arrependessem de seus pecados seriam salvos. Agora,
Vamos olhar para o outro lado da moeda, Enoque. Compare o comportamento e as escolhas de Enoque com as ações de Caim. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois de gerar Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E Jared ensinou Enoque em todos os caminhos de Deus. E essa é a genealogia dos filhos de Adão, que era o filho de Deus, com quem o próprio Deus conversou. E eles eram pregadores de retidão, e falavam e profetizavam e exortavam todos os homens em todos os lugares a se arrependerem. E fé foi ensinada aos filhos dos homens. Observe que Caim foi ensinado pelo próprio Adão e foi criado pelas duas testemunhas originais da queda do homem. Quem saberia melhor atender às necessidades de arrependimento do que Adão, que foi ensinado diretamente pelo Espírito e pelo próprio Deus? Enoque havia sido ensinado em todos os caminhos de Deus e era um proclamador da justiça. Ele, junto com outros dignos portadores do sacerdócio, obedeceu aos mandamentos de Deus, se arrependeu de seus pecados e ensinou fé e arrependimento aos filhos dos homens. Quando o Senhor se revelou a Enoque, ele o instruiu na designação que tinha em mente para Enoque. Nos versículos que iremos ler a seguir, o Senhor diz a Enoque porque as pessoas precisam que o arrependimento lhes seja ensinado. Ele também enfatiza que o arrependimento traz bênçãos e vida eterna, enquanto a rebelião, nesse caminho de felicidade, traz apenas miséria. Não há outros caminhos, exceto esses dois. E por essas muitas gerações, desde o dia em que os criei, tem eles se desviado e me negado, e buscado seus próprios conselhos nas trevas. E em suas próprias abominações planejaram o homicídio e não guardaram os mandamentos que dei a seu pai Adão. Portanto, eles juraram falsamente e por seus próprios juramentos trouxeram a morte sobre si. E o inferno preparei eu para eles, caso não se arrependam. E este é um decreto que promulguei no princípio do mundo de minha própria boca, desde a sua fundação. E pela boca de meus servos, teus pais, decretei-o, tal como será propagado no mundo até seus confins. Observe que no versículo 29, o Senhor diz que quando trazemos sobre nós a condenação, o fazemos a nós mesmos. O povo da época de Enoque era extremamente perverso, e o Senhor diz que é porque eles renunciaram a si mesmos e fizeram juramentos que não deveriam fazer. Por meio desse comportamento, eles trouxeram sobre si a morte espiritual. Jurar falsamente é cometer perjúrio, isto é, fazer um juramento mentiroso sobre alguma coisa. Quantas vezes somos culpados de ser perjuros quando vamos à mesa do sacramento, não tendo guardado os convênios que prometemos cumprir, e então, para o bem da exibição pública, tomamos o sacramento do Senhor mesmo assim? Quando Caim falou com o Senhor, ele se afastou em rebelião. Aqui está a resposta de Enoque quando o Senhor chamou para pregar o Evangelho. E tendo ouvido essas palavras, Enoque prostrou-se ante o Senhor e falou perante o Senhor, dizendo: Por que é que encontrei graças aos teus olhos? Sou apenas um menino, e todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Por que razão sou teu servo?
Em vez de ser orgulhoso e teimoso como Caim, Enoque se curvou ao chão com humildade e confessou suas fraquezas ao Senhor. Enoque pregou arrependimento ao povo e disse-lhes o que o Espírito ensinou a Adão. Portanto, é dado para habitar em vós o testemunho do céu, o Consolador, as coisas pacíficas de glória imortal, a verdade de todas as coisas, aquilo que vivifica todas as coisas, que torna vivas todas as coisas, aquilo que conhece todas as coisas e tem todo o poder, de acordo com a sabedoria, a misericórdia, a verdade, a justiça e o juízo. Esta é a mesma promessa que nos é feita. À medida que nos arrependemos, exercemos fé em Cristo e guardamos seus mandamentos, o Espírito nos ensina os mistérios da piedade. Somos justificados e santificados e nos tornamos santos diante do Senhor. Este é um resultado bem diferente do que experimentamos com Caim. Enoque fez como o Senhor o instruiu e fundou a cidade de Sião. Após 365 anos de paz, as pessoas estavam tão unidas umas com as outras e com Deus, que ele levou toda a cidade, terra e tudo até o céu. Esta é a mesma cidade de santos com quem trabalhamos para ser dignos de viver no milênio. Amados irmãos e irmãs, minha intenção ao longo deste vídeo não passa de uma tentativa de demonstrar pela vida desses dois homens a grande lei que diz que há apenas dois resultados possíveis com a mortalidade. Ou nos humilhamos e seguimos a Cristo com todo o coração para ganhar a vida eterna, como Enoque ganhou, ou fazemos como Caim e encontramos defeitos, nos ofendemos e nos afastando de Deus e recebendo a destruição como nossa recompensa. Recebemos a vida eterna ou a condenação? Essas são nossas duas únicas escolhas possíveis. Não existe outra. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. E mais uma vez, vemos que existem apenas dois resultados. Animai-vos, portanto, e lembrai-vos de que sois livres para agir por vós mesmos, para escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. A liberdade de escolha que nos é concedida não traz no pacote a opção de escolher não ser responsabilizado por ela. Qualquer ação que realizamos tem consequências, não se enganem com isso. Temos os mandamentos diante de nós. Dentre nós, alguns já fizeram os convênios necessários para poder voltar para nosso Pai Celestial. Agora só depende de nós. Chegou o momento, e ele é agora. Devemos escolher a morte ou a vida eterna. O que você está disposto a fazer para alcançar a felicidade eterna? Em nome de Jesus Cristo. Amém.